Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Pai Nosso na TV Ourinhos, canal 10. Que a sua luz brilhe intensamente no espaço que você ocupar. E nós voltamos a falar sobre faça circular o livro espiritualista que você tem aí na sua casa. Você, que leu já alguns livros e de repente está ocupando um espaço na prateleira, pegando poeira, faça o seguinte: dê esse livro para alguém, peça que essa pessoa coloque o nome dela, que leia o livro e depois passe para frente. Coloque a data também, para você ter uma ideia de como ou em que data esse livro foi lido. Faça isso e aí certamente você vai ajudar alguém que está necessitando de ver as informações e trabalhar essas informações que traz nesse livro. Hoje nós vamos dar para quem estiver nos assistindo e puder ligar para 3326-2509, vai receber esse livro aqui, Deixai vir a mim os pequeninos. Esse livro vai estar à disposição aqui, é só ligar para esse número que eu disse, 3326-2509, depois venha buscar esse livro. Certamente vai ajudar a você entender o universo desses pequeninos que estão no plano terreno. Hoje nós vamos falar de um tema que para muita gente não é muito tranquilo falar. O tema é homossexualidade na visão espírita. Por que esse tema de repente? Porque é grande a quantidade de pessoas que têm dúvidas sobre a questão da homossexualidade, tanto feminina quanto masculina. E o que tem a ver essa sexualidade e que o Espiritismo pode falar sobre isso? É isso que nós vamos observar exatamente nesse programa. Primeiro, porque é o seguinte: nós vamos olhar todo o universo onde nós estamos e perceber, olhando sobre a visão da doutrina espírita. No livro dos Espíritos, na questão número 200, 201 e 202, que fala sobre sexo nos espíritos, tem algumas perguntas, algumas indagações que chamam bastante atenção. Por exemplo, a indagação primeira diz com relação ao seguinte: o espírito ou os espíritos têm sexo? Então, na verdade, os espíritos não têm sexo. Eu posso ser homem nessa encarnação, como sou, mas posso ser mulher numa outra encarnação. E o que vai certamente me diferenciar nesse momento é como eu lido exatamente com essa capa, que vamos dizer assim, que eu estou ocupando nesse momento. Então, se eu sou homem, me assumo como homem e faço exatamente o meu papel nessa encarnação. E a mulher da mesma forma. Quando não ocorre isso, nós observamos essa homossexualidade, que a gente vai observar dos mais diferentes formatos, mas que mostra a inadequação desse espírito no plano onde ele se encontra e com o gênero com o qual a espiritualidade o colocou, homem ou mulher. Mas existe também esse homossexualismo, ele pode ocorrer tanto pelo lado do homem quanto da mulher. E essa inadequação mostra que é preciso a gente poder conversar muito sobre isso, para ir aos poucos se apropriando dessas informações e trabalhando para que a gente possa crescer e se desenvolver. O espírito que animou um corpo de mulher pode perfeitamente animar um corpo de homem, porque são as diferentes facetas das encarnações. Se eu tivesse a oportunidade de vir somente em corpos masculinos, eu não conheceria o lado da mulher, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que cada vez mais trazer para todo mundo, dizendo efetivamente que a nossa convivência no plano terreno tem que ser a melhor possível. Então, como seria possível, de repente, eu entender a mulher nas suas diferentes variações, com todas as situações que ela encara no dia a dia, se eu não tiver a oportunidade de passar exatamente com a característica dessa mulher? E é assim que a gente vai podendo conhecer a espiritualidade. Muitas vezes, nós, na função mulher ou homem,
nós cometemos alguns enganos. E esses enganos acabam, de uma certa maneira, tendo uma representação muito séria no nosso desenvolvimento espiritual. Vamos observar, por exemplo, e quero que você possa entender tudo isso sem o ranço que muitas vezes a gente tem de caracterizar tudo dessa forma. O que eu vou dizer relata algumas situações em alguns momentos. Existem mulheres que, na encarnação em que veio como mulher, não se apropriou da função mulher. Então, acabou se prostituindo ou fazendo tantas outras coisas erradas, desrespeitando a outra parte, o homem, certamente com o qual ela teve uma convivência, ou homens. E aí, exatamente por cometer esses enganos, é que na encarnação subsequente, ela certamente vai ter que ocupar o corpo de um homem. E ao voltar para esse plano terreno, começa a ocorrer algumas situações do tipo. Muitas vezes a gente observa homens que estão nessa encarnação e que têm todas as características de mulher. Uma fala fina, um jeito delicado de ser e, sobretudo, uma afinidade muito grande, geralmente, com a outra parte. E aí, a gente vai observando que esse momento acaba provocando algumas distorções muito grandes. Se a gente for falar da homossexualidade em si, a gente certamente vai encontrar algumas características que podem definir quem exerce essa homossexualidade. Os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais. Cada uma dessas funções acaba mostrando essa homossexualidade que esse espírito assume nessa encarnação. E alguém perguntaria, isso é adequado? Sob o ponto de vista da espiritualidade, cada um exerce aquilo que tem que exercer usando o seu livre-arbítrio. Se não compreendeu qual é a função que tem que exercitar nesse plano terreno, certamente vai ter que trabalhar muito para poder, de alguma forma, entender qual é de fato a função e trabalhar para que possa, de alguma forma, caminhar e ser feliz.